Cidade FM, no combate ao coronavírus. Os assuntos que vão ser destaque nessa quinta-feira e que podem impactar o seu dia, você ouve agora aqui em 104,7. Está começando mais uma cobertura especial da Cidade FM sobre a pandemia de coronavírus, especialmente para falar dos municípios da região. Aqui comigo nessa, mais uma vez, Luciano Veiga, bom dia. Bom dia, Thiago Sório, bom dia a todos os amigos, ouvintes da Cidade FM, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Estamos ao vivo também no Facebook com nossa live. Acesse lá facebook.com/Rádio Cidade Itu com som e imagem para você assistir o nosso programa. Aproveite para curtir, compartilhar e comentar os assuntos que vamos abordar hoje por aqui. Oitava morte por coronavírus é registrada em Itu e outras 2 pessoas testaram positivo para a doença aqui no município, né, Luciano? Exatamente, infelizmente, né, a gente não gosta de dar esses números ruins, mas um óbito confirmado na cidade de Itu, chegando a 8 mortes, portanto, foi confirmado ontem. Com isso, Itu chega a 8 mortes desde o início da pandemia. Esse 8º óbito positivo registrado aqui na cidade é de uma mulher de 91 anos que tinha comorbidades. Além disso, 52 casos confirmados no total, eram 50 ontem, 18 pessoas já estão curadas da Covid-19, aumentando mais uma pessoa aos poucos, as pessoas vão se curando. Portanto, eram 17, agora 18 pessoas curadas da Covid-19. Os casos suspeitos aumentaram também, Tiago. 11 casos suspeitos a mais, casos que estão aguardando resultados são 32 no total, sendo que 10 estão em internação clínica e 5 casos suspeitos estão na UTI. E tu diminuiu aí os números de óbitos por suspeita de Covid-19, aqueles óbitos que estão aguardando o resultado de exame para confirmar ou para descartar. Agora apenas um óbito suspeito está aguardando o resultado em Itu. 8h05, Sorocaba contabiliza 26 casos a mais de Covid-19. Ontem foi confirmado também mais uma morte causada pela doença. Tem informação sobre a vítima? Pois é, o 29º óbito ontem em Sorocaba, um homem de 53 anos, era hipertenso. A vítima estava internada num hospital público da cidade desde o dia 30 de abril, faleceu na noite da terça-feira. Os óbitos com a confirmação da doença, portanto, chegaram a 29 na cidade de Sorocaba e os números gerais não param de aumentar. São 333 casos, eram 307. Nesses 333 casos confirmados, 285 são aqueles que estão recuperados ou em estado de recuperação, como divulga a Prefeitura de Sorocaba. Outros 19 seguem internados, sendo que 7 estão na UTI. Além disso, tem os casos suspeitos, 138 no geral, eram 153, houve uma diminuição aí, estão aguardando resultados, sendo que 45 casos suspeitos estão internados, 12 deles na UTI. Sorocaba ainda está investigando mais 5 casos de mortes suspeitas de Covid-19 que estão aguardando resultado para confirmação ou para descartar esses casos. Sorocaba segue aí na liderança desse ranking negativo, 333. 333. Uma quantidade alta, muito elevada. E, além do mais, né, lidera esse ranking em toda a região. E, além do mais, é a cidade que também segue naquele ranking negativo no índice de isolamento social. Um dos piores índices de isolamento social. Para a nossa região, pior, né? Da nossa região, pior. Exato. Então, o Sorocaba está aí liderando a quantidade de contaminados e o índice de isolamento social, né? Lidera desse ranking negativo. É uma das cidades com possibilidade de adotar o lockdown muito em breve. 8h07. Subiu para 18 a quantidade de infectados por coronavírus em Salto. Há ainda um óbito suspeito em investigação. Pois é, a cidade de Salto está investigando esse óbito, né, por Covid-19, e também os 18 casos confirmados eram 15. Além disso, Tiago, 16 pessoas curadas, mais 2 aí para conta dos curados. 16 pessoas curadas em Salto e mais 2 internados em UTI. 82 casos já foram descartados na cidade de Salto, 7 casos suspeitos seguem aguardando os resultados, 4 estão internados, sendo que 1 está em UTI. Sobre os 3 casos confirmados ontem, são 3 homens,
um de 25 anos, né, reside no centro da cidade, um de 36 anos no bairro Bela Vista. Esses dois já estão curados, foram as duas curas acrescentadas aí também. E realizaram o teste rápido em laboratório particular entre ontem e segunda-feira. Portanto, aí mais 2 casos entre os 3 confirmados, 2 deles já curados na cidade de Salto. Quando há a cura, aí a cidade divulga algumas informações sobre os pacientes, sobre as vítimas. Podia divulgar tudo, né? Na verdade, a população tem interesse e direito de saber o balanço completo, não só o lado positivo da coisa, mas sim para que as pessoas tomem consciência e façam uma reflexão da necessidade de cumprir aí as recomendações dos órgãos de saúde. Que a gente cobra sempre aqui, né? Não é deixar a população em alerta ou deixar a população com medo, pânico. Não é criar pânico, né? É mostrar a realidade. Infelizmente, a gente tem que passar tanto a notícia boa quanto a notícia ruim, né? Justamente para alertar a população, para que a população se informe e crie meios de combater o vírus, né? E percebe que desses 2 a mais que surgiram na cidade que foram infectados, pessoas com idades bem abaixo daquilo que a gente está conhecendo sobre o coronavírus, né, que atinge pessoas acima de 60 anos. Na verdade, atingiu jovens praticamente, 25 e 36. Então, contrariando tudo aquilo que a gente já tem mais ou menos em mente formado. Porto Feliz confirma o 18º caso de Covid-19. A boa notícia é que mais um paciente já se recuperou da doença. Pois é, mais um caso confirmado, né? A Porto Feliz tinha 17 até ontem, agora são 18 casos confirmados. Entre esses 18 casos confirmados, 11 pessoas já estão curadas. Outros 6 seguem em isolamento domiciliar e um está internado na UTI. Ainda temos também um aumento no número de suspeitos. Os casos que estão aguardando resultados do Instituto Adolfo Lutz subiram de 10 para 13, sendo que 8 estão em isolamento domiciliar e 5 estão em internação clínica. Já são 100 os casos excluídos após realização de exames em Porto Feliz, que ainda investiga um óbito suspeito por Covid-19, aguardando o resultado de exames. Em Indaiatuba, mais 6 pessoas testaram positivo para o coronavírus. A cidade já está perto de atingir 100 casos da doença. Pois é, 97 no total, 97 confirmados ontem na cidade de Indaiatuba, eram 91. Entre esses 97 casos confirmados, 15 seguem internados e 70 já estão curados. Além disso, Indaiatuba registra também 12 mortes por Covid-19 confirmadas na cidade. Além dessas 12, ainda está investigando outras 4 mortes suspeitas que estão aguardando resultados de exames e 25 óbitos já foram descartados desde o início da pandemia através dos resultados de exames. Indaiatuba tem casos suspeitos aguardando resultados, houve uma diminuição, 6 a menos, são 54 agora. 15 suspeitos estão em internação clínica e 11 suspeitos estão internados na UTI. 15 em internação clínica e 11 na UTI. Portanto, repetindo, Indaiatuba tem 70 pessoas já curadas pela doença. Aumentou para 25 o número de mortes por Covid-19 em Jundiaí. Jundiaí e Sorocaba estão lá naquela disputa, infelizmente, negativa, né, Luciano? São cidades que são ali cabeça de chaves de uma micro-região, né? No caso de Sorocaba, um pouco mais complicado, que é a região metropolitana. Jundiaí, podemos dizer uma micro-região, uma região importante, né? Tem ali rodovias importantes, muito próximo da cidade de São Paulo, da capital. Muitas pessoas que trabalham em São Paulo moram ali e outras cidadezinhas da região que Jundiaí utilizam, também não, né? Deixa de ser uma região metropolitana, né? Sim. E também, além de estar próximo de São Paulo, está próximo de Indaiatuba, próximo de Campinas, aí realmente os números disparam. Passou de 310 para 318 casos positivos, entre eles o mais alarmante, que o número de óbitos chega a 25, são 2 mortes a mais na cidade de Jundiaí. Os casos positivos que estão fazendo tratamento em casa são 105 pessoas, já recuperados 153,
2 a mais aí na conta de recuperados. Pessoas que estão internadas em Jundiaí são 33, internados em outras cidades 2, e os óbitos confirmados, mais uma vez repetindo, 25 pessoas já morreram em Jundiaí por causa da Covid-19. Os casos suspeitos na cidade de Jundiaí que estão fazendo tratamento em casa e aguardando resultados são 32, estão internados 19, e óbitos aguardando resultados de exames. Os óbitos em investigação diminuíram de 11 para 7. Jundiaí já descartou, através de resultados de exames desde o início da pandemia até este momento, 259 casos, entre eles 42 possíveis óbitos. E em Cabriúva, Votorantim, tem informação atualizada dessas cidades? Cabriúva divulgou ontem um novo boletim, agora são 9 casos suspeitos na cidade, eram 7. Os casos confirmados não mudaram, permanecem em 8, e os casos descartados 30 até o momento. Cabriúva não tem nenhuma morte suspeita, nenhuma morte confirmada. As pessoas que seguem isolamento domiciliar, que têm alguns sintomas leves, como o resfriado ou gripe, são 63, que estão fazendo aquele isolamento de 2 semanas, 14 dias em casa. Os números em Votorantim subiram, mais 7 casos de coronavírus na cidade de Votorantim. Entre esses 59 casos no total agora, 32 já estão recuperados, 19 seguem em isolamento domiciliar e 5 estão internados. Votorantim tem confirmados 3 óbitos aí devido à Covid-19. Os casos suspeitos são 11, diminuíram, eram 19. Entre esses 11, 6 estão internados, sendo que 2 na UTI. Tiago. 8h14, muito bom dia para você ligando o seu rádio agora, seja bem-vindo à nossa programação. Você que acessou agora a nossa live aí no Facebook também, estamos aqui trazendo um balanço do avanço do coronavírus pelas cidades da nossa região. E agora vamos mais além, vamos expandir isso para o Brasil todo. O país já tem quase 190 mil casos confirmados e mais de 13 mil mortes por causa do coronavírus. O número de pessoas confirmadas com Covid-19 subiu para 188.974 e um total de mortes chega a 13.149. No balanço da terça-feira, o total de infectados era de 177.589, com 12.400 mortes confirmadas. De acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 11.385 novos casos e 749 óbitos nas últimas 24 horas. Até o momento, as pessoas que recuperaram da doença, 78.428 pessoas já curadas da doença em todo o país, e o estado de São Paulo é o estado mais atingido aí. Ultrapassou a marca dos 4.000 mortos. Segundo o secretário estadual de saúde, José Henrique Germann, o estado tem confirmados 4.118 óbitos por coronavírus, sendo 169 novas mortes confirmadas em 24 horas. Ao todo, o estado de São Paulo já contabiliza 51.097 casos da doença. Foram 3.378 novos casos em 24 horas. A taxa de letalidade no estado pela doença chega a 8,3, superior à marca do Brasil todo, que é de 6,8. Com os números de mortes, o governo estadual anunciou também que não vai seguir aí o novo decreto do presidente Jair Bolsonaro, vai manter fechados por hora, pelo menos, salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e academias. Também não está descartado o decretamento de lockdown em algumas regiões aí do estado de São Paulo. Thiago. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h21, fatos que são notícia. Aqui você fica muito bem atualizado com a cobertura da Cidade FM sobre a pandemia de coronavírus. Pois é, para você começar o dia bem informado. E claro, já falamos aqui das cidades da região, já falamos do Brasil e do mundo. Como que está a situação? Quantos casos o planeta tem até o momento? Segundo a Johns Hopkins, Thiago, a principal universidade do planeta e uma das mais gabaritadas, né, em infectologia no mundo, e atualiza em tempo real os números da Covid-19, são 4.300.000
360.996 infectados em todo o mundo neste momento. Só nos Estados Unidos, 1.390.764 pessoas infectadas com a doença. O número de mortes também não para de subir, são quase 300 mil ao todo, 297.465. Também os Estados Unidos no topo dessa lista negra, com 84.136 óbitos até o momento. E temos os casos de recuperados, que passaram de 1,5 milhão, 1.558.462 pessoas já se recuperaram em todo o mundo. No Brasil, mais de 78 mil pessoas recuperadas da doença. Ontem, vendo o noticiário na TV, uma notícia que me chamou muita atenção e achei tão legal, o fim da pandemia na França, né? Inclusive, teve uma cerimônia, enfim, um evento, né? Em que, inclusive, uma brasileira participou. Isso foi muito legal, né? A gente torce para que logo, que em breve isso ocorra também no nosso país, que acabe a pandemia, que as pessoas possam voltar o quanto antes a circular pelas ruas da cidade com tranquilidade, né? Com certeza. No dia que o Brasil passou a Alemanha e a própria França entre os países com mais número de infectados por Covid-19. 8h23. Itu voltou a registrar o pior índice de isolamento social desde o início da pandemia. Em todo o estado, a situação é parecida. Pois é, no estado de São Paulo, a taxa de isolamento social ficou em 47,2%. Em Itu, na terça-feira, 43%. Não dá para aceitar uma taxa tão baixa como essa, o pior índice até o momento. Na segunda foi 45% e domingo 52%. Em Salto, nossa vizinha Salto, manteve terça 46%, mesmo índice da segunda-feira. Sorocaba, um dos piores índices da região. Terça-feira 44%, na segunda também 44%. Precisa melhorar esses índices de isolamento social para que o vírus não se dissemine mais ainda. As pessoas precisam se conscientizar de que é realmente necessário ficar em casa. Pesquisadores da Universidade de Campinas estimam que o estado de São Paulo possa registrar 1 milhão de casos de coronavírus até o mês de junho. Reflexo do baixo isolamento social, né? Essa pesquisa da Unicamp prevê um crescimento rápido de casos e mortes por coronavírus no estado de São Paulo, caso o isolamento social não seja ampliado. De acordo com o estudo, os 645 municípios vão atingir cerca de 1 milhão de casos da Covid-19 até o final de junho, Tiago. O estudo ainda faz uma projeção das mortes no estado de São Paulo. De acordo com o modelo matemático adotado para a estimativa, o índice pode chegar a 50 mil no fim de junho, com média de 2.500 mortes por dia, isso só no estado de São Paulo. E, portanto, aí está muito ligado realmente ao isolamento social. 8h25, mais um detento do sistema prisional morre por Covid-19 em Sorocaba. Essa é a terceira morte. Pois é, a Secretaria da Administração Penitenciária confirmou a terceira morte de um detento, por complicações da Covid-19 em Sorocaba. Ele estava internado em um hospital da cidade e morreu na terça-feira. De acordo com o órgão, a vítima tinha 53 anos, testou positivo para coronavírus no exame PCR e a primeira morte, lembrando, de um detento no estado de São Paulo por Covid, foi contabilizada também em Sorocaba no dia 19 de abril. Era um homem de 67 anos com hipertensão. 5 dias depois, também noticiamos aqui que a Secretaria divulgou a segunda morte de um preso em decorrência do coronavírus também em Sorocaba. Outro homem de 62 anos que tinha histórico de problemas de saúde também. Portanto, a terceira morte no estado, a terceira morte aí na cidade de Sorocaba, Thiago. Quase um mês depois de anunciar a primeira morte. 8h26, o governador João Dória deu ontem ordem, para que as academias e salões de beleza continuem fechados, mesmo com aquele decreto do presidente Jair Bolsonaro que inclui essas atividades como serviços essenciais. Pois é, vai dar muita briga ainda isso, Essas atividades consideradas essenciais pelo governo federal, salões de beleza, barbearias e academias de esportes,
foram inclusas no decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro, e o governador João Dória disse em entrevista que o estado não tem condições sanitárias de permitir o funcionamento desses estabelecimentos. Inclusive, o coordenador da plataforma de testes do estado, Dimas Tadeu Covas, afirmou que a transmissão do vírus se dá por secreções respiratórias, gotículas eliminadas, e que em ambientes como academias, por exemplo, não há medidas de higiene que possam garantir a segurança das pessoas. Então é muito complicado, portanto, manter aí esses estabelecimentos abertos. Isso não acontece só em São Paulo. Outros, pelo menos 12 estados da federação, também seguiram a mesma linha, né, de não seguir a determinação do decreto do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, Tiago. Outros tantos estados, pelo menos 13 estados e o Distrito Federal disseram que não vão seguir esse decreto. Tá, mudando de assunto, voltando agora para falar do governo paulista, que já considera a possibilidade de decretar bloqueio total no estado de São Paulo. O governador João Dória também afirmou ontem que não descarta decretar o lockdown, o bloqueio total, em alguns dos 645 municípios do estado. Na última semana, ele optou, todo mundo sabe, por estender a quarentena até o dia 31 deste mês, após o índice mínimo de isolamento social não ser registrado. Inclusive, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, também anunciou aí alguns pré-requisitos para que medidas mais drásticas sejam tomadas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI chegarem acima de 90% e taxa de transmissão acima de 1, ou seja, quando cada infectado transmite o vírus para pelo menos uma outra pessoa. O índice de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo está atualmente, segundo o governo, em 68,3%, deu uma caída, né, em relação ao fim de semana. Já a taxa de isolamento social, como dissemos, 47%, muito abaixo do valor esperado pelo governo, que é de entre 55% e 60%, era 70%, o recomendado pelas autoridades de saúde, já diminuiu. Mesmo assim, o Estado não consegue atingir aí essa taxa considerada mínima ideal para que o coronavírus se mantenha sem uma transmissão em larga escala no estado de São Paulo. 8h29, para a audiência rotativa do rádio, 8ª morte por coronavírus é registrada em Itu e outras 2 pessoas testaram positivo para a doença aqui no município. É o 8º óbito positivo registrado em Itu, Tiago, uma mulher de 91 anos com comorbidades. Além disso, portanto, Itu chega a 8 mortes confirmadas. Os casos confirmados no total passaram de 50 para 52. Temos já na cidade de Itu 18 pessoas curadas por Covid-19 e 32 casos estão aguardando os resultados, são os chamados casos suspeitos. E assim a gente encerra mais uma cobertura especial do jornalismo da Cidade FM, prestando serviço a você, ouvinte Cidade. Grande abraço, Tiago, uma ótima sequência de trabalho para você, ótima quinta-feira para todo mundo. Valeu, Luciano, obrigado pela presença, mais informações atualizadas a qualquer momento também em nossos boletins. E claro, você continua com a gente, está terminando a nossa live, mas você sintoniza lá 104,7 para continuar ouvindo aí o Show da Manhã. E já eu volto com muito mais músicas por aqui para você.